Olá, muito boa tarde. Termina este sábado, 4 de outubro, o dia de São Francisco de Assis. Termina, portanto, o Tempo da Criação. Uma iniciativa interreligiosa que hoje é o ponto de partida para comentar a liturgia, que vai ser proposto por Frei Hermínio Araújo, franciscano, que é o convidado do programa Eclésia. Frei Hermínio, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. É, de facto, este dia de São Francisco o fim, o encerramento deste Tempo da Criação. Recorda-se sempre e retoma-se sempre essa inspiração de Francisco de Assis no cuidado da casa comum, no cuidado de todas as criaturas. É o ponto essencial para este Tempo da Criação. Sim, muito boa tarde. São Francisco de Assis tem sido sempre uma figura muito inspiradora para estas dinâmicas, digamos assim, que tem tido uma diversidade de iniciativas e bem. É o exemplo de São Francisco de Assis como homem, sobretudo da reconciliação, da sintonia, da proximidade com todos os seres. Tem sido, claro que ele é visto em muitas perspectivas, mas tem sido, de facto, a linha de inspiradora e transversal, portanto, é transversal às diversas iniciativas que têm sido propostas. Que dimensão pedagógica tem a sua vida, a vida de Francisco de Assis, o seu Cântico das Criaturas, na atualidade, quando, por vezes, o mundo é olhado para que se explorem os recursos, tendo em vista fins comerciais, há aqui, de facto, um paradigma completamente diferente que é proposto pelo carisma franciscano. Sim, porque São Francisco está, sobretudo, em sintonia com o Criador, para utilizar as expressões sem as quais nós não entendemos o Cântico das Criaturas. E, portanto, é esta ligação entre o Criador, a fonte, a origem, e depois todos os seres. E este colocar nesta dinâmica da criação e da criação que continua, que não foi algo que aconteceu no passado, numa história, que nada tem a ver connosco, mas a partir de Francisco, há este despertar para uma pedagogia da relação entre todos os seres a partir de uma fonte comum, independentemente até das nossas crenças. Mas há uma ligação entre os seres. E não é uma ligação porque nós achamos que assim é. É uma ligação porque nós reconhecemos que isso acontece. E por isso depois a palavra, as expressões famosas de Francisco, o irmão e a irmã. E não é o irmão e a irmã quase uma espécie de nivelamento pelo mesmo, não. Porque tudo é igual, não é tudo é igual. Tudo tem um fundamento, tudo tem uma origem. E é um reconhecimento, é um respeito por todos os seres. E fala em irmão e irmã, da terra, do sol, não é propriamente um irmão e uma irmã, enfim, físico ou familiar, diria. Para Francisco é, curiosamente para Francisco é, porque porque há aqui na mensagem do Papa Francisco há uma afirmação que acho que vem um bocadinho ao encontro disto. Isto pressupõe toda uma dinâmica de encarnação, de sentido de realidade. Para Francisco é um realismo impressionante. Há um encantamento por todas as realidades, por tudo mesmo. Portanto, este sentido de irmandade, de fraternidade, verdadeiramente. É isso que falta descobrir nos dias de hoje? É um bocadinho isso. Eu acho que é assim, é isso. Enquanto não descobrirmos, enfim, serão teorias, mas que não vão ao ponto essencial. Exatamente, porque podemos ler o Cântico das Escrituras só numa perspectiva, por exemplo, de um manifesto ecológico, de um manifesto de sustentabilidade. Também pode ser lido desta maneira, mas é muito mais do que isso. É muito redutor ler o Cântico das Escrituras só nesta perspectiva, porque para Francisco não é nada disso. Não é? Aliás, nós, sobretudo a família franciscana, eu estive em várias ações, nós vivemos este tempo da criação, este ano, muito em sintonia com aquilo que, ao nível da família, estamos a celebrar, que são os 800 anos talvez de uma das experiências mais significativas de São Francisco. Foi, habitualmente nós damos a estigmatização no Monte Alverne. É uma zona lá muito bonita, lá nos montes, a norte de Assis. O que é que aconteceu ali há 800 anos? Foi essa identificação de Francisco com Cristo. Os estigmas, tal como Jesus na cruz, etc. Portanto, esta proximidade... As feridas, exatamente. Por isso até o tema das feridas, a vida nova. Das feridas brota a vida nova.
Nós vivemos isto, mesmo este tempo da criação, tendo presente todas as feridas da humanidade de hoje, todas as feridas da criação. E como é que nós, a partir dessas feridas, desta realidade, de uma realidade ferida, de uma criação ferida, podemos ser a expressão e dinamizar um dinamismo de vida nova. E muito a partir de... Portanto, não é... E é daí que surge o Cântico das Criaturas depois, porque é quando Francisco regressa do Monte Alverne, volta a São Damião, aos arredores de Assis, começa a compor o Cântico das Criaturas. Portanto, brota desta experiência. Nós vivemos isso até muito em sintonia com isto, procurando aprofundar e não ver pela rama, digamos assim. Um irmão, uma irmã, só. Este é algo muito real, muito concreto, muito palpável, muito tocável. Para Francisco, a realidade é algo sem a qual não se vive Deus, não se vive nada. Não se vive uma espiritualidade. Um aspecto muito do concreto, muito do tocável, muito do encarnado, muito do palpável. Curiosamente, o tempo da criação é apresentado como uma oportunidade para renovar a relação com o Criador. Há aqui uma sintonia perfeita, de facto, com o espírito franciscano. E perguntava que contributo dá este tempo, que aconteceu durante o mês de setembro e termina agora evocando São Francisco de Assis. Que contributo podemos encontrar neste tempo da criação, numa dimensão interreligiosa, a trazer esse realismo de todas as criaturas como irmãs e irmãos? Eu diria, até para pegar num outro aspecto que o Papa Francisco também diz na mensagem para este tempo, mais do que é também, sem dúvida nenhuma, está aqui em causa uma perspectiva ética. Okay. Mas ele utiliza depois a expressão que para mim é muito mais significativa. Está em causa, sobretudo, uma dimensão teológica. Claro, às vezes esta palavra... Sim, vamos trocá-la por miúdos. Trocar isto por miúdos. De facto, está em causa uma visão da vida, desde logo, uma visão do mundo e da vida, uma visão depois de onde é que esse mundo e a vida, com que realidades é que isso se articula, e entra aqui a dimensão da transcendência, portanto, do Criador, da criação unida ao Criador. Portanto, tem aqui este sentido de transcendência, portanto, esta dimensão teológica de perceber que tudo isto se relaciona muito para além daquilo que são as nossas preocupações e os nossos problemas de hoje, não é? Temos que pensar no futuro a partir de uma realidade muito mais abrangente. Mais valia tem o facto de ser uma proposta de várias confissões religiosas? Ainda é um bom ponto de partida. É um bom ponto de partida e é bom que seja cada vez mais, sobretudo as igrejas cristãs, mas que se não é uma causa particular esta, não é? Não é uma causa particular. Não. É uma causa global. Para utilizar uma das palavras que a gente costuma usar muito, tem a ver, toca-nos a todos. Não é apenas uma questão, está muito para além de uma perspectiva apenas franciscana, o Cântico das Criaturas e esta forma de ser, é realmente, na história da Igreja, e não é puxar a brasa à sardinha nenhuma, na história da Igreja, talvez esta marca de Francisco de Assis, esta forma como Francisco de Assis viveu tudo isto, é realmente algo que é único mesmo. E por isso é que o Papa Francisco e muitos outros líderes religiosos, espirituais, têm Francisco como inspirador, mas é bom que é muito desejável que isto se vá alargando cada vez mais a outras igrejas cristãs, a outras religiões e, sobretudo, já tive a oportunidade de dizer isto aqui várias vezes, de que a Igreja Católica possa ir percebendo cada vez mais, que ainda não está muito, isto ainda fizemos pouco caminho, perceber cada vez mais que isto é uma causa do Evangelho. Isto tem a ver com o Evangelho. Não é apenas... O cuidado da casa comum. Sim, cuidado do nosso e aqui a casa comum é de todos os seres. É a ecologia integral. E o ser humano. Portanto, e não apenas como só uma questão de sintonizar com os movimentos ecológicos. É preciso ir além dessa sintonia? É muito para além. Eu julgo que esse talvez seja um dos motivos, porque há determinados movimentos ecológicos, às vezes com algum radicalismo, e isto faz com que às vezes as igrejas, nomeadamente a Igreja Católica, e estou-me a referir a alguns católicos, achem que isto não é coisa para eles. Porque há de alguma forma este modelo de ecologia a partir de determinadas formas de alguns radicalismos. E a perspectiva evangélica de Francisco de Assis, da Bíblia no seu conjunto, não nos leva para aí, leva-nos para algo muito mais consistente, e a palavra é teológico. Há aqui um motivo teológico. E qual é essa dimensão que vai além dos movimentos ecológicos? Qual é essa dimensão? Traduz-se em que obrigação? Eu julgo que se calhar às vezes
Nós começamos há pouco a dizer, agora termina o tempo da criação. Eu acho que o tempo da criação nunca devia terminar. Portanto, neste tempo concreto, para sensibilizar, mas acho que isto devia ser uma alavanca para, durante todos os dias, todos os tempos, fossem verdadeiramente... modo de vida. Um modo de vida, exatamente. E se calhar, não... Talvez merecia que isto começasse a pegar também numa outra perspectiva e não só a questão ecológica, o cuidado, sim, mas fazer disto cultura. Porque às vezes eu muitas vezes gosto de dizer a relação entre o culto e a cultura, portanto as celebrações e a cultura. Aqui não é só celebrações, mas uma grande parte das iniciativas são celebrações, mas depois há outras conferências, outro tipo de gestos e de ações, mas que isto vá passando cada vez mais a uma cultura. E uma cultura tem que ser feita todos os dias. E se calhar, às vezes, falar menos disto, mas nas diversas iniciativas perceber-se que isto é inerente. Faz parte. E isto ainda não é visto como algo que faz parte. Nós já aqui o Frei Hermínio o referiu, mas gostava de acentuar esse ponto. O que é que nós ainda não descobrimos de Francisco de Assis para que, de facto, isto seja um modo de vida? Nós ainda não descobrimos o motivo pelo qual ele escreveu, ele compôs o Cântico das Criaturas. E o motivo é a cruz de Jesus Cristo. É a experiência pascal de Jesus. É a experiência pascal. Eu, nas várias intervenções que eu tive a oportunidade de fazer, até no contexto dos estigmas, eu dizia essencialmente 3 coisas. Tudo começa em São Damião, portanto, no encontro com o ícone, com o Cristo crucificado e ressuscitado em São Damião, que aliás é o ícone que até serviu na celebração de vigília, do sínodo, estava ali o ícone de São Damião. Depois de São Damião, toda uma caminhada que vai até ao Monte Alverne, em 1224, mas depois do Monte Alverne volta a São Damião, volta ao contexto do ícone, volta ao contexto da experiência pascal. O mesmo que aconteceu no Monte Alverne foi aquilo que depois foi vivido nos últimos anos, nos últimos meses da vida de Francisco e que é consolidado, digamos assim, no Cântico das Criaturas. O Cântico das Criaturas é uma espécie de texto-síntese, é talvez o legado mais significativo de Francisco de Assis. E mais do que a letra, temos que ir percebendo cada vez mais o que está por trás da letra, o que está nas entrelinhas, que é sobretudo a experiência pascal. O Laudato Si de Francisco, o Laudato Si, a expressão louvado sejas, que é o refrão do Cântico das Escrituras, é o Aleluia de Francisco. O Laudato Si é o Aleluia de Francisco. O Aleluia é a grande palavra pascal. Portanto, tem a ver com a Páscoa. Tem a ver com a experiência de a partir da realidade, muitas vezes ferida, perceber que há dinamismo de vida nova. Quer isso dizer que o Aleluia da Páscoa se pode repetir todos os dias em cada criatura? Exatamente. Eu quase diria que, espero que não seja isto uma afirmação demasiado herética, mas eu acho que como a missa, como celebrar a Eucaristia faz parte, é uma parte sem a qual não há católico, eu julgo que devíamos perceber que sem esta sensibilidade ecológica, neste sentido muito abrangente, esta ecologia integral, este cuidado de todos, esta comunhão, tal como há comunhão na Eucaristia, esta comunhão com todos os seres, é uma realidade sem a qual não há católicos e sem a qual não pode haver vida, porque é algo mesmo necessário. E nós continuaremos a falar sobre esta dimensão franciscana muito presente e muito entusiasmante no Frei Hermínio. 2 acontecimentos que ajudam também a tornar presente esta dimensão franciscana: os 550 anos do Convento de Varatojo, que estão a celebrar, e a peregrinação franciscana que acontece neste fim de semana. Sim. São dimensões para atualizar essa dimensão da vida e esse modo de vida. Sim, é este dia 4 de outubro, é o dia de São Francisco de Assis, que é celebrado em todo lado, e de uma forma muito especial é assinalado no Convento de Varatojo, porque foi exatamente há 550 anos, foi no dia 4 de outubro de 1474, que de Alenquer, os 14 primeiros frades, portanto a primeira comunidade, do Convento de São Francisco de Alenquer, que é um convento das origens. Veio para Alenquer um conjunto de frades, ainda no tempo de São Francisco, enviados por Francisco. E foi depois, dali por uns tempos, que de Alenquer foram fundar o Convento de Santo António de Varatojo, em Torres Vedras. E tem a particularidade de ser a casa religiosa mais antiga em Portugal a funcionar, de todas as ordens religiosas. É uma relíquia, portanto é algo que nós gostamos muito de estimar, de valorizar, que as pessoas conheçam. Nós temos até muito vontade de fazer com que Varatojo, nos próximos tempos, quase como uma marca deste centenário, destas celebrações dos 550 anos, possa funcionar como uma espécie de centro interpretativo da vida franciscana em Portugal. Já há outras iniciativas, noutros lugares do país, mas gostávamos muito que Varatojo
porque o espaço está lá, precisa de ser até valorizado, algumas peças até a ser restauradas, conservadas, para valorizarmos cada vez mais, porque são formas muito... A mata, por exemplo, do convento, portanto, são espaços muito, muito significativos para continuar a traduzir para os dias de hoje esta inspiração do Santo de Assis. E esta celebração, por certo, será uma ajuda também Sim. nessa dimensão. Temos também que na peregrinação franciscana também se assinala exatamente isto, se celebra isto, sobretudo a estigmatização das feridas. Brota a vida nova, das feridas a vida nova inclusivamente para todos os seres, para toda a criação. Das feridas brota o cântico das criaturas. Frei Hermínio, temos de avançar porque o nosso tempo vai caminhando para o fim. Vamos ouvir o texto do Evangelho para depois pedirmos ao Frei Hermínio Araújo um comentário a este texto que é escutado nas missas de domingo. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para o porem à prova e perguntaram-lhe: pode um homem repudiar a sua mulher? Jesus disse-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas, no princípio da criação, Deus fez-os homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Deste modo, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos interrogaram-no de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Frei Hermínio Araújo, o que nos diz este texto? Que pedagogia quer ele propor? Eu acentuava exatamente esta palavra, pedagogia. Nas diversas ciências nós costumamos às vezes pegar em casos, estudo de casos. Eu vejo este texto do Evangelho nesta perspectiva, não o caso em si, mas aquilo que ele proporciona, que é uma pedagogia que se aplica a este e todos os casos da nossa vida. Aqui há digamos assim, o contraste entre a dureza do coração humano e o princípio, voltar ao princípio, voltar à ordem da criação. E este princípio muito mais do que cronológico, ao fundamento das coisas, ao essencial das coisas. E é exatamente isto que Jesus propõe neste texto. Um texto que até está num contexto, num conjunto de evangelhos que nós temos vindo a ler há 3 domingos atrás e até nos próximos domingos, assim vamos fazer, está como que no centro, num conjunto de sete domingos, que na lógica de São Marcos é um percurso, um conjunto de ensinamentos no caminho. Portanto, Jesus, como pedagogo, a caminhar com os apóstolos, uns apóstolos que às vezes não percebem nada daquilo que está a acontecer, os célebres anúncios da paixão e depois não percebem nada, estão a falar noutra coisa, depois aparece o Bartimeu, que é aquele que depois, o cego, que é curado por Jesus, é o final, no dia 27 de outubro vamos ouvir esse Evangelho, que aparece como modelo do seguidor de Jesus, do discípulo. Porque segue, começa a ver. E esta pedagogia de hoje é para nós começarmos a ver as coisas de uma forma diferente, não a partir da dureza do nosso coração, mas a partir da criação, a partir da lógica de Deus, do projeto de Deus, do sonho que Deus tem para a humanidade, para o homem e para a mulher, como casal, e para o homem e a mulher em todas as situações da vida. O amor das origens, viver a partir do amor das origens, que depois se diz... a união, Deus que está do lado, sempre do lado da união e não da separação. Não separa o homem, o cérebro não separa o homem. Este é um texto dos textos mais usados na liturgia dos casamentos, dos matrimónios. Eu tive a oportunidade de comentar dezenas ou centenas de vezes este texto na liturgia dos matrimónios e eu costumo muito evidenciar este aspecto. Mesmo em situações de dificuldade na vida mesmo do casal, ter a coragem de voltar ao essencial. É o amor que impede a ruptura? O amor que impede a ruptura. É o amor que impede a ruptura, que impede a separação, que impede tudo aquilo que muitas vezes dificulta o caminho, este caminhar com E os o amor Jesus. é algo que se constrói a cada dia? A caminho. Ou É um caminho. Portanto, este tema do caminho é muito interessante no Evangelho de São Marcos, este evangelista que nós estamos a seguir neste ciclo litúrgico. Portanto, são ensinamentos de Jesus para o caminho, no caminho, e é no contexto do caminho que o cego de Jericó também se encontra com Jesus e diz: então, se queres ver, vai, segue-me no caminho.
Portanto, este texto tem muito a ver exatamente com estes ensinamentos de Jesus. A primeira leitura é do livro do Gênesis, no capítulo 2, onde se retoma essa ideia, os dois serão uma só carne. Exato. Mas eu ia propor ao Frei Hermínio que avançássemos já para a segunda leitura, se permite, porque o tempo não é muito. Que fraternidade é proposta neste texto da Carta aos Hebreus? Quase fazendo a ponto, os dois serão uma só carne, portanto, este princípio é o princípio de fraternidade, podemos dizer, de fraternidade universal do livro do Gênesis, que é aquilo que na segunda leitura nós vamos ver, a partir de Cristo, como que este refundar, este dinamizar esta fraternidade das origens. Porque ele não se envergonha de chamar irmãos, que é uma das frases-chave. Portanto, é uma espécie de Jesus como irmão solidário de todos. Esta fraternidade universal a partir de Jesus, que tem depois implicações mesmo como vemos a ordem da criação e como cuidamos da casa comum. Não como só porque estamos com problemas de agora, mas porque há um fundamento das coisas, há um fundamento na criação e na redenção na pessoa de Jesus. Muitas ideias que se podem trazer para este domingo, para este fim de semana, que assinala também o início da Semana Nacional de Educação Cristã. Sim. Um tema a cuidar desde tenras idades. Eu acho que este tema do cuidado da casa comum, nesta perspectiva muito integral, muito a partir da ordem da criação de Deus, nesta perspectiva teológica, deve ser algo a aprofundar cada vez mais. Não, porque não é uma questão secundária, é uma questão fundamental, porque bíblica. Tal como a missa, eu quase diria, tal como nós celebramos a comunhão no sacramento da Eucaristia, nós devemos celebrar a comunhão com a casa comum. O sacramento da casa comum. Agradeço-lhe ter estado aqui nesse entusiasmo pelo carisma franciscano nos dias de hoje. Muito obrigado por ter estado no programa. Obrigado, e paz e bem, franciscanamente dito. Nessa saudação franciscana. E nós, a terminar, recordo que pode acompanhar a informação que publicamos a cada momento em agência.eclesia.pt. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.